E aí, pessoal, mais uma vez estamos trazendo aqui mais um tema para estudarmos diante do ensinamento espírita em nosso trabalho aqui de divulgação do espiritismo. Vamos falar hoje sobre o tema relacionamento, procurando o pelo em ovo. Na arte do relacionamento, às vezes, por engano, por equívoco, nós imaginamos ou criamos problemas onde eles não existem. A humanidade aprende por tentativa e erro. A gente sabe que muitos dos nossos acertos, eles são provenientes das nossas tentativas. A gente tenta e erra, e uma hora a gente tenta e acerta. Isso nas opções, nas decisões que nós tomamos durante a nossa vida. Mas é incrível como a gente insiste, como nós insistimos muitas vezes no mesmo erro, né? Tomando a mesma decisão que tomamos anteriormente, quando chegamos ao mesmo problema, à mesma dificuldade. Existem comportamentos nossos que atraem muita dificuldade. E esses comportamentos, eles precisam ser evitados, ou pelo menos nós precisamos treinar, de certa forma exercitar um treinamento para não exercer esses enganos novamente. Principalmente quando nós nos relacionamos com as outras pessoas. A gente tem às vezes a mania de observar no outro os defeitos que aquela pessoa tem e a gente não percebe que a gente notou aqueles defeitos porque aqueles defeitos também estão em nós. Então, no relacionamento, na vida a dois, na vida de pai e filho, de irmão com irmão, de amigo com amigo, ou de certa forma no relacionamento humano, nós muitas vezes encontramos no outro os erros que nós carregamos em nós, os mesmos equívocos, e apontamos esses equívocos nos outros, quando na verdade eles também existem dentro de nós. Então, gente, a título de aprendizado, de informação, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar a mensagem Causas Atuais das Aflições, que vai alertar a gente em relação a estes problemas que nós encontramos na nossa vida e que poderiam ser evitados. Diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, que são de duas espécies os vícios da vida, as vicissitudes. E se a gente preferir, eles são emanados de duas fontes bem diferentes, que o Evangelho distingue assim. Umas têm a causa na vida presente e outras fora dessa vida. Que nós vamos falar mais acentuadamente sobre as causas dos nossos problemas dentro da vida presente. Então, voltando lá na origem desses males, segue aqui no Evangelho, nós vamos reconhecer que muitas das consequências, muitos dos males são consequência natural do nosso caráter e da maneira pela qual nós procedemos diante dos problemas, da forma como a gente suporta esses problemas. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas vezes nós tomamos decisão tomando por base levar vantagem em cima de uma desvantagem de outra pessoa? Porque precisamos aprender que levar vantagem não significa que para isso nós precisamos colocar outra pessoa em desvantagem. Nós precisamos saber, aprender, buscar, sem precisar pisar em alguém para subir degraus de crescimento. Principalmente na área profissional, na área de família, de relacionamento, muitas vezes a gente pisa nas outras pessoas, de certa forma, uma forma alegórica, né, de falar, para poder melhorar
a visão que outros têm de nós. E às vezes a gente faz isso sem saber, sem pensar, sem ao menos nos tocar que nós magoamos alguém para poder sobressairmos. E não estou dando lição de moral não, a gente está falando de comportamento humano e que podemos ser eu mesmo que estou falando aqui com vocês, né? Quantos casamentos, segue aqui a lição, quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma, né? Quantas vezes a gente tem uma relação com uma pessoa por interesse? Talvez você que já está aí vendo a gente falar, eu que estou aqui falando, a gente já conseguiu superar algumas dessas dificuldades e não fazemos mais isso com ninguém. Mas já fizemos, né? E existem muitas pessoas que fazem. Nesse sentido, há no comportamento humano um tempero de ardilosidade, de maldade, quando ele quer crescer, quando ele quer surpreender o outro ou quando ele quer de repente conseguir algo de melhor para a sua vida, ele vai passar por cima de alguém. A gente vê isso muito em empresas, né? Pessoas que estão se promovendo, querendo ter uma promoção na empresa. A gente vê isso também na área política, né? Que eles passam a perna uns nos outros para poder sobressair. A gente vê isso na família, quando um familiar ele quer se fazer mais esperto que o outro, levando vantagens. A gente vê isso dentro de nós mesmos, no nosso comportamento, quando a gente, para se livrar de determinada dificuldade, nós temos comportamentos negativos para poder nos defender e nos defender de forma errada, quando alguém talvez queira nos prejudicar. A gente vai e fica às vezes pior que aquela pessoa. Então segue o Evangelho perguntando quantas dissensões, funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Nós vemos aqui o milindre, aquela pessoa melindrosa, raivosa, qualquer coisinha ela apela, né? Culpa o outro do seu mau proceder, das suas dificuldades, sendo que às vezes o procedimento dessa pessoa, né, que está culpando o outro é pior. A pessoa que qualquer problema, qualquer informação leva ela a entrar em atrito com o outro, né? Às vezes a gente fala assim que, não, eu sou assim mesmo e tal e não vou mudar. Mas, gente, são comportamentos que a gente precisa mudar. O Evangelho, ele nos acorda, ele nos chama para mudar esse tipo de comportamento, né? Para trabalhar melhor a convivência com esse tipo de envolvimento em problemas. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Quantos pais são agredidos, são violentados, são em alguns momentos colocados de lado, abandonados pelos filhos, mas porque os pais não lhes ensinou, não lhes educou, não deu a eles o ensinamento quando eles estavam na hora de aprender. E aí o pai, a mãe, a família vai colher o fruto daquilo que plantou. Em vez de culpar aquela pessoa, às vezes a gente observa o passado e vê que a culpa foi nossa. Por quê? Por causa da fraqueza, por causa da indiferença. Eles vão deixando os filhos se desenvolverem, né? Ali o germe do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e cresce ali aquele adulto, né, mau, né? Coração seco. E quando é mais tarde, o pai e a mãe vai colher aquilo que semeou. Admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Veja bem, nós muitas vezes criamos os problemas
por preguiça, por medo, às vezes, de tomar atitudes, de termos autoridade. E quando chega o momento de colher os frutos, sermos bem tratados pelos nossos filhos, nós somos maltratados por eles. Nós somos levados a sofrer consequências daquilo que nós não fizemos, daquilo que nós deixamos de fazer em relação à educação deles. Estou dando o exemplo do Evangelho aqui, mas a gente vê muitos exemplos aí por aí. Na escola, né, aquele professor relapso que não ensina, que não dá autoridade para os alunos, ele vai perdendo ali a sua autoridade diante deles. Na vida mesmo, a gente precisa às vezes tomar certas atitudes que demandam certa coragem, porque senão mais tarde vai ser pior. O mundo vai ensinar para nós que nós erramos. Gente, é um tema muito longo, assim, a gente for falar sobre essa questão. Então, por isso eu coloquei aí como tema, procurando o pelo em ovo. Porque muitas vezes a gente procura o problema e nós não nos colocamos dispostos a resolvê-lo depois. A gente vai ter dificuldade para resolvê-los. E assim, muitos dos nossos problemas não deveriam nos afligir, porque eles são criação nossa. São resultado da nossa teimosia sem limite que nós cultivamos. Entenderam, gente? Então é isso. Nosso muito obrigado. Que Jesus abençoe. Paz e bem a todos.